E a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das últimas pesquisas eleitorais. Eu converso com o Jairo Pimentel, que é sócio-diretor da Quantilab Pesquisa e Consultoria. Jairo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui novamente. E vamos falar, começando pelo Datafolha, que foi divulgado hoje referente a São Paulo. Nós tivemos o prefeito Nunes com 51% das intenções de voto e Boulos com 33% para o segundo turno. Na pesquisa anterior estava 55 a 33, Nunes, portanto, perdeu 4%, só que Boulos não ganhou. E aí aumentou o número de pessoas aí indecisas em relação a isso, está dando 14% agora. É branco, nulo ou nenhum, não é? Então, na verdade, não é de indecisos. São pessoas insatisfeitas. Isso pode ter relação com a crise de energia, não é? Provavelmente sim, provavelmente essas pessoas estão descontentes com a atuação da prefeitura, independentemente se é uma prerrogativa municipal ou não, e afeta diretamente quem mora na cidade e o prefeito acaba também sendo responsabilizado. E eu acredito que tem a ver com essa queda, tem a ver com justamente essa crise energética que novamente assolou a cidade, que se mostra um problema bastante estrutural, né, que precisa ser corrigido pelas próximas administrações. E é curiosa também essa pesquisa, porque ela mostrou uma queda da rejeição nos dois casos, não é, de Boulos de 58% para 56%, de Nunes de 37% para 35%. Então a gente fica meio que procurando onde é que foi essa movimentação toda. Diminuiu a rejeição, não aumentou a intenção de voto em Boulos, Nunes perdeu intenção de voto, aumentou aqueles para 14% branco, as pessoas talvez desistindo de votar em um dos dois, mas Boulos ultrapassa o que seria o limite da resistência, da rejeição para ele ter alguma chance, não é? A rejeição do Boulos é mais alta que o do Nunes, isso está claro, todas as pesquisas mostram isso. O que o Datafolha mostra é uma rejeição maior do que na média das outras pesquisas. Aliás, de uma forma geral, o Datafolha tem um viés mais desfavorável ao Boulos do que a Quest, a Paraná, enfim, todas as outras pesquisas que foram mostradas ultimamente. Isso pode ter a ver ou não com o fator de ponderação que o Datafolha está utilizando para corrigir os vieses das suas coletas. Basicamente, ele está corrigindo o resultado do segundo turno com os resultados do primeiro turno. Então, se a gente olha os resultados brutos do Datafolha, ou seja, os dados sem estarem ponderados, a gente observa que a diferença, na verdade, é de 10 pontos para o Nunes, pelo menos foi na última pesquisa, da primeira pesquisa que eles lançaram no primeiro turno. E quando eles ponderam, essa diferença foi para 22 pontos. Não é comum nas pesquisas, a gente fala isso porque acompanha bastante pesquisas, não é comum um fator de ponderação aumentar tanto assim a diferença entre candidaturas, né? Foi uma reclamação do Boulos, inclusive, quando saiu o primeiro Datafolha, exatamente essa metodologia que eles estão utilizando. Lembrando que na Quest, também para o segundo turno, na última divulgada, a Nunes tinha 45%, Boulos 33%. Ainda indicaria a vitória de Nunes, mas uma diferença de 45 para 51 pontos, 33% para o Boulos nas duas. Agora, como é que é feita essa ponderação? O que o Datafolha está mudando? Olha, quando você faz a pesquisa, você tem as chamadas cotas, né? Então, se existem 50% de mulheres na sociedade ou no município, você vai entrevistar 50% das pessoas. Acontece que, às vezes, você vai a campo e, de repente, você consegue pegar mais mulheres do que homens. Para você recompor o seu desenho amostral, o original que você fez, você dá um peso maior para as mulheres, por exemplo, porque você não conseguiu captar. O que acontece? Na pesquisa do Datafolha, quando eles vão a campo, eles pegam menos eleitores à direita do que normalmente deveria pegar. Então, quando eles foram a campo na primeira rodada, eles pegaram 15% dos eleitores que declararam voto no Marçal, enquanto que o resultado da urna foi 23% no total do eleitorado. Então, para dar um peso correspondente ao eleitorado do Marçal, eles ponderaram esse resultado. Então, eles deram um peso maior para o eleitorado do Marçal do que eles coletaram na verdade. Pode se questionar, é válido, não é válido? Eu acho que tem um debate metodológico sobre isso, mas é um risco, sobretudo porque você aumenta muito ali esse peso e quando você pega o resultado bruto e o resultado ponderado, essa diferença fica muito gritante
E muitos consideram isso uma espécie de gambiarra metodológica para tentar acertar o resultado. Agora, de qualquer modo, tem alguns outros dados, a gente falar da questão da rejeição, que são desfavoráveis ao Boulos. Por exemplo, essa questão dele não atrair totalmente o eleitorado do presidente Lula. Lula conseguiu em 2022, é sempre uma referência que se tem, sim, porque ele conseguiu pegar um eleitorado, inclusive, mais à direita, mas insatisfeito com o Bolsonaro. Então, foi aquela polarização e ele conseguiu. O Boulos agora, ele teria uma participação importante do eleitorado do presidente Lula, 68%, só que Nunes pega uma parte desse eleitorado também. É verdade. E pega, sobretudo, ali na zona sul da cidade de São Paulo, onde é a base eleitoral dele, onde é a base eleitoral de muitos vereadores que estão na base parlamentar dele. Só mais uma observação, ele pega 84% do Bolsonaro, do eleitorado do Bolsonaro, e 26% do Lula. Não é nada para se desconsiderar. E é justamente esse eleitorado da zona sul que, historicamente, o pessoal de Grajaú, Parelheiros, tradicionalmente vota mais à esquerda, vota mais no PT, votou mais em Lula na última eleição, mas nessa eleição o Nunes venceu nessa região. Então é essa região que está fazendo a diferença para o Nunes estar ali com essa vantagem no segundo turno, né? Nada mudou muito do primeiro para o segundo turno. A gente percebe que, de uma forma geral, o Nunes estava na frente, permanece na frente, e viradas eleitorais não são muito comuns, né? Tem um levantamento... 10 dias antes. 10 dias, então, né, do primeiro para o segundo turno. O segundo turno é muito curto, e um levantamento histórico mostra que só 16% acontece 16% de viradas eleitorais do primeiro para o segundo turno, né? Então, é um fenômeno não muito comum e todos os candidatos têm essa dificuldade. Hoje mesmo as pesquisas indicam que nas 15 capitais onde nós temos segundo turno hoje, apenas em 2 está acontecendo uma virada, que é Goiânia e Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Fuad virando para cima do Bruno Engler, e em Goiânia a gente percebe uma tendência parecida também. Nas demais, quem venceu no primeiro turno está levando esse resultado no segundo turno também, mostrando essa força. E tem muito aquele argumento, né, que o pessoal utiliza no meio político: segundo turno é uma nova eleição, segundo turno é uma nova eleição. Não é uma nova eleição. Não tem tempo para ser uma nova eleição. Não tem tempo. Você tem uma carga do primeiro turno que é muito grande, que faz com que o segundo turno seja uma espécie de tira-teima, e as viradas são muito difíceis de acontecer. No caso, por exemplo, de Belo Horizonte, já havia essa tendência de uma virada do primeiro turno. Já havia essa movimentação do prefeito, que ele estava mal, de repente ele começou a reagir, ele agora está com indicação de 46%, Engler com 37%, não é? Mas tem o Fuad busca tanto o voto de direita como de esquerda, não é? Ele está mais posicionado ao centro, né? Característica do PSD, um partido ali que não é nem esquerda nem direita, foi fundado com essa lógica pelo Kassab. Que conquistou mais prefeituras no país. Que está ali no centrão mesmo, né? E que consegue ali se mobilizar bem, tanto para o Kassab, o PSD tem uma base no lulismo, né, no governo Lula, então tem ministérios, mas ao mesmo tempo está aqui como secretário do Tarcísio. Então você tem essa característica do PSD ser pragmático e, por conta disso, conseguir tanto amealhar votos da direita quanto da esquerda, e por isso esse sucesso eleitoral nas eleições municipais. Vai ser o maior partido com prefeituras no Brasil, provavelmente. Agora, em relação aos que seriam os principais cabos eleitorais, o ex-presidente Bolsonaro e Lula, a gente vê que aqui em São Paulo não estão fazendo tanta diferença quanto se imaginava. Bolsonaro até ficou bem distante, ele está sinalizando que pode vir a um jantar aqui em São Paulo na próxima semana. Lula amanhã retorna para São Paulo para a campanha mesmo, campanha de rua. Então é para demonstrar que ele apoia mesmo, só que não está vendo toda a transferência de voto que se imaginava, inclusive Marta também, que ela foi puxada para ser vice na chapa de Boulos, em alguns redutos que ela tinha uma força muito grande, ele não está conseguindo avançar. Sobretudo ali na Zona Sul. Né? Exatamente, Marta... que era um reduto dela. Era reduto dela, ela venceu quando nós tivemos a eleição em 2016 e o Dória foi eleito prefeito, ela venceu ali na Zona Sul em alguns distritos. E não está conseguindo replicar isso no momento. Pode ser um desgaste, assim, que a gente observa, mas, sobretudo, uma vitória do pragmatismo eleitoral, né? Os eleitores podem estar satisfeitos com a administração municipal nessa região e estarem optando
em reeleger o prefeito. E esse tom pragmático é o que acontece, é o que dá, na verdade, o tom das eleições, né? As pessoas preferem olhar para o que o prefeito está fazendo do que propriamente olhar para os apoios. Tanto que a gente tem uma taxa de reeleição agora nessa eleição municipal, nas capitais, na casa dos 80%. Né? Então, o que comanda mesmo a eleição municipal é justamente essa ideia. Eu vou eleger aquele prefeito, aquele grupo político que está no poder, sim ou não? E hoje, dado como as prefeituras estão posicionadas, tem até uma hipótese de que tem a ver com os recursos das emendas PIX que estão entrando nas eleições, nas prefeituras e que estão trazendo benefícios para a população, que podem explicar essa alta taxa de reeleição. Aqui em São Paulo tem a formação do Bloco de Apoio ao Nunes, garantiu muito tempo de TV, um tempo inédito, isso é uma força importante, e teve uma estratégia que foi muito criticada pelos adversários de concentrar obras mais nos últimos meses próximos às eleições, que pode estar dando algum resultado, não é? Ele apresenta alguns dados, algumas obras que ele entregou recentemente, que podem estar mais presentes aí na memória do eleitorado. Faz sentido essa perspectiva. Na verdade, tem estudos que mostram que os prefeitos, de fato, preferem entregar no último ano, e isso tem a ver com estratégia eleitoral, porque fica mais próximo da memória do eleitor na hora dele decidir o voto. Então, em parte, é culpa também do eleitor, que vai só se informar de última hora em quem vai votar, e por isso que os políticos, sabendo disso, também centralizam suas entregas no último momento, sabendo que os eleitores têm essa predileção de olhar só aquilo que acontece no curto prazo e não avaliar os 4 anos de administração. Agora até diminuiu o percentual, mas no primeiro turno ainda tinha, próximo à eleição, um contingente importante do eleitorado que não sabia que era o prefeito. Isso foi com rádio e TV, a propaganda, que foi mostrando quem que era o prefeito mesmo. É verdade, o desconhecimento do Ricardo Nunes era grande até o começo da campanha eleitoral. Mesmo assim, ele amealhava ali cerca de 25% das intenções de voto, e a campanha só o fez crescer nesse sentido. Ele teve grande sucesso, mas é bom lembrar que quase ficou ali de fora no final, com a ameaça do Marçal, que realmente mostrou uma força das redes sociais, enfim, Então, agora isso pode indicar que o eleitorado de São Paulo desta vez está com uma tendência mais de centro-direita? O eleitorado de São Paulo é meio pendular, de fato. Ele vai um pouco para a direita, depois vai para a esquerda, e é meio nesse ritmo de alternância das candidaturas do centro e da direita. Neste momento, a gente vê, na verdade, mais uma mudança estrutural até, porque o Marçal venceu numa região que, teoricamente, teria que ter um voto mais à esquerda, que é a parte ali da Zona Leste. Venceu em distritos como Itaquera, sim, como Vila Jacuí, né, que são locais onde o Lula, por exemplo, venceu com grande folga o Bolsonaro na última eleição. Mas a gente percebe que ele entrou muito nessa região da Zona Leste, mais do que deveria. Enquanto isso, na Zona Sul, o Nunes conseguiu uma boa intenção de voto. É isso, eu agradeço a presença do Jairo Pimentel, que é sócio-diretor da Quantilab, Pesquisa e Consultoria. Jairo, obrigada, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.